Bem, eu já vou responder essa pergunta do título do vídeo logo de cara. Não, Flamengo e Palmeiras não seriam afetados pelo fair play financeiro. Eles teriam sua superioridade econômica assegurada no Brasil. Eu sei que parece confuso, eu sei que parece contraditório, mas assiste o vídeo que eu vou explicar o que é fair play financeiro e como ele afetaria os clubes brasileiros. Olá, seja bem-vindo ao Futebol Brasil, eu sou Lucas Figueiredo e vamos dar uma olhada mais a fundo em toda essa discussão de dinheiro e injustiça que tanto se fala hoje. Bora pro vídeo. Bem, o assunto já é recorrente nas rodas de futebol, né? Fair play financeiro isso, fair play financeiro aquilo, mas o que é e onde se aplica realmente isso? O Manchester City sofreu da FIFA na semana passada a maior punição já dada a um clube por problemas com o dito fair play financeiro. 2 anos sem Champions League. Lembrando que só começa a partir da próxima temporada, né? Para entender o porquê, vamos começar do básico. O regulamento prevê garantir a saúde financeira dos clubes de futebol. É como se fosse um seguro forçado, evitando, vamos dizer assim, loucuras de dirigentes e diretorias. Isso significa que, seguindo essas regras, é muito mais difícil de um clube quebrar, mas também é muito mais difícil de um clube pequeno ou médio se tornar um clube gigante. Um investidor milionário tem limitações e terá de ter um grande planejamento a longo prazo se quiser, por exemplo, fazer o CSA ganhar uma Libertadores nos próximos anos. São alguns pilares que formam esse conceito. O primeiro é que o clube não pode gastar mais do que arrecada. Parece algo bem simples, mas é algo que os clubes adoram fazer, viu? Sabe aquele sonho de ganhar uma grande competição que gera investimentos altíssimos que nem sempre tem realmente de onde tirar dinheiro para pagar tudo isso? Ou seja, de 3 em 3 anos, a situação financeira do clube é avaliada e ele precisa ter um saldo positivo. Aliás, não precisa nem positivo precisa ser, só não pode ser tão negativo assim, né? Segundo, que os clubes não podem ter dívidas. Outra coisa que parece óbvia, mas se fosse no Brasil, né? Para garantir a saúde financeira, o clube não pode ter dívidas com jogadores, outros clubes ou previdência social. E isso também é passível de punição, viu? E finalmente, o planejamento em questão de dinheiro do clube deve ser sustentável. Cara, não adianta você mostrar um planejamento que prevê bilhões de investimento se você nunca teve esse tipo de injeção de dinheiro. E por causa disso, o clube também não pode depender apenas de um investidor que garanta a saúde financeira da equipe. Senão, uma crise como que aconteceu com o Parma em 2003 poderia se repetir. Uma falência de um grande investidor ou simplesmente o desinteresse dele em continuar investindo no clube pode gerar um total colapso financeiro. É aqui que o Manchester City e o PSG têm seu maior problema, e é aqui que eles lutam para provar o contrário. Os dois clubes têm investidores bilionários que injetam uma porcentagem altíssima do que o clube arrecada por ano. O Manchester City teria, vamos dizer assim, dito que recebeu muito mais do que realmente recebeu de algumas empresas, simplesmente para ajustar sua balança financeira e garantir a porcentagem correta para o fair play financeiro. Ah, mas o PSG tem o mesmo problema, por que eles não se fuderam? Então, o caso do PSG em 2017 não foi pra frente principalmente por uma falha na investigação. O New York Times chegou a fazer uma reportagem comprovando os erros na perícia financeira, mas o caso não conseguiu ser reaberto, porque o próprio PSG entrou com um recurso alegando erro de procedimento. Acho que eu falei bastante, né? Eu espero que vocês tenham entendido até aqui. Bem, se tiver qualquer dúvida, você coloca aí nos comentários. Vamos pro Brasil. Ah, mas o Palmeiras e o Flamengo isso, o Palmeiras e o Flamengo aquilo. Então vamos analisar o caso dos brasileiros, né? Primeiro a gente tem que entender que essas regras ainda não se aplicam ao futebol brasileiro e se estuda a implementação de uma versão, mas as regras e as punições hoje são muito mais brandas. O Palmeiras e o Flamengo hoje são clubes muito saudáveis financeiramente. Muito se discutiu sobre a situação principalmente do Palmeiras no ano passado, né? Mas a gestão garantiu um orçamento razoável aos investimentos e garantiu um planejamento de gastos que vem se adequando à realidade desde a gestão de Paulo Nobre. Sobre o fair play, o empréstimo do ex-presidente não foi uma injeção de dinheiro pura, pois se tratava justamente de um empréstimo, que inclusive já foi pago, né? E os investimentos da Crefisa não geraram problemas por não se tratar de uma empresa acionista do clube. Com relação ao controle de gastos, se você está acompanhando a janela de transferência, percebeu que o Verdão não gastou muito nesse começo de ano. Deu aquela famosa segurada, porque a arrecadação em prêmios e direitos televisivos no ano passado foi bem abaixo do esperado. Então, para garantir uma situação financeira, o clube não está investindo tanto como nos últimos anos. O Flamengo tem uma situação bem semelhante. Desde a primeira passagem do presidente Eduardo Bandeira de Mello, lá em 2013, que o clube vem ajustando suas contas. Quando o Landim assumiu em 2018, o Mengão já estava estruturado e com as contas em dia. Os dois clubes eles têm boas arrecadações e gastos bem controlados. Apesar do Flamengo ter meio que chutado o balde com grandes contratações, ele conseguiu uma balança muito favorável com as vendas do Vinícius Júnior, Paquetá e Renier. Se o fair play financeiro nos moldes da UEFA fosse aplicado aqui, os dois times estariam em posições de muita segurança, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu com o Cruzeiro. A Raposa fez um planejamento em cima de conquistas que poderiam vir
e não vieram. Com uma folha salarial gigantesca e dívida com vários clubes e jogadores, o time provavelmente já teria sido punido, talvez antes mesmo de ter sido rebaixado para a O2 do Brasileirão. Bem, eu falei muito, mas a conclusão importante que temos que chegar é: não, o fair play financeiro não vai ajudar os clubes menores e a ideia principal do conceito é evitar uma desordem econômica dentro dos clubes, evitar falências, dívidas milionárias. Ajuda também a evitar grandes lavagens de dinheiro, mas esse não é o foco principal do modelo, né? E não são apenas os maiores clubes brasileiros que podem ser punidos. Se o fair play financeiro fosse aplicado no Brasil, no ano passado, por exemplo, Fortaleza teria suas contas reprovadas, mesmo tendo um dos melhores anos da sua história em questões de conquistas e títulos. Bem, eu sei que é complicado, mas é isso aí. Se você tiver qualquer dúvida, pode escrever aí embaixo pra gente que eu respondo com o maior prazer. Não esqueça de deixar o like e se inscrever para saber cada vez mais sobre futebol, no Brasil e no mundo. Valeu pela atenção e até a próxima.